Fala, meu povo! Canal do Lu, mais um vídeo interessante aqui para você. Mas antes, vou pedir para que você se inscreva, deixe seu like e, se possível, compartilhe o vídeo. Hoje eu estou vindo, gente, para repercutir uma publicação ou várias publicações que eu tenho visto na internet. Eu estou em vários grupos falando desse assunto, do novo consignado privado, do FGTS, de tudo. E aí, gente, eu li vários comentários sobre, como é que fala? Pegar o empréstimo, um bom empréstimo, e simplesmente deixar a empresa, pedir as contas. Exato. Gente, é real. Deixa eu só pausar aqui, gente. Eu li um comentário de uma pessoa, vi, né? Ele conseguiu pegar 22 mil reais. E aí ele dizia assim no post, vou ver se eu consigo, na publicação, né? Olha, consegui pegar 22 mil, agora vou pedir demissão e vocês vão ver o que vai acontecer. O outro, peguei uma grana, agora posso pedir as contas e aproveitar alguns meses. Gente, essas pessoas não têm noção do que estão fazendo. Tem gente até pegando para fazer aí, montar um negócio. Cada um faz da vida o que bem entender, é óbvio. Mas só que você tem que entender uma coisa. É um empréstimo, gente. E os bancos, eles não vão deixar barato. Imagina que você pegar o empréstimo e logo em seguida pedir demissão, você está primeiramente agindo de má fé. Você não está sendo um bom cidadão de bem, certo? Porque você pegar um empréstimo e não poder pagar é uma outra coisa, né? Pagou uma, duas, três, quatro, e aí de repente ficou desempregado, não conseguiu pagar, ótimo, tudo bem, isso acontece muito. Agora, você pegar um empréstimo e já com a intenção de não pagar, porque como é que vai acontecer? Você vai pedir demissão, certo? Você vai pedir demissão, seu FGTS vai ficar lá retido. E tem mais, gente, tem mais a astúcia do povo. Teve outro que disse que tinha um bom saldo no FGTS, e aí pegou o empréstimo, né, do novo consignado privado e conseguiu fazer também a antecipação do saque aniversário. Então, conseguiu um montante. E aí, esse montante diz que vai montar o quê? Um negócio. Mas, e provavelmente vai sair da empresa. Beleza. Então, digamos que você consiga aí, nesse bololô todo, 40 mil. Gente, dinheiro acaba, ó. Se você não souber fazer o negócio, ou seja, vai montar um negócio e não der certo, você vai ter que voltar a ser CLT, mas não tem só isso. O banco, ele pode entrar com uma ação de bloqueio das suas contas para cobrar o que você deve. Inclusive penhorar os seus bens, se você tiver. Então imagina que você pegou 20 mil, não conseguiu pagar, o banco pode entrar com ação, porque você pediu demissão logo de cara, e o banco está certo, e aí ele consiga bloquear o seu carro, consiga bloquear todas as suas contas. Gente, então é preciso pensar, né, no que você vai fazer. Outra situação, gente, é a pessoa ser demitida após ela ter contratado. Aí sim, são outros 500. E eu vi 2 casos aqui no canal de 2 pessoas que fizeram o empréstimo, né? Conseguiram fazer o empréstimo e exatamente 2 semanas, 10 dias mais ou menos, foram demitidas. Aí não é culpa desse trabalhador, aí é uma outra situação que pode acontecer. E aí, quando você voltar, você vai ser... eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Você vai voltar a trabalhar, então vai voltar a ter o desconto novamente no seu salário, tá? Eu acho que a maioria aqui pensa dessa forma, né? Tá tranquilo, tá favorável em relação a isso. E aí, gente, a gente tem muita coisa para falar sobre o novo consignado. Nós temos aí muita gente que ainda não recebeu, mas muita gente mesmo que ainda não recebeu nenhuma proposta, quase um mês, e essas pessoas não, mais de 20 dias, né?
Essas pessoas não receberam sequer nenhuma proposta, já fizeram mais de 15 simulações e não recebem, e é uma incógnita, né? Tem um caso, aí eu já aproveitando aqui, não, eu vou falar no próximo vídeo, é melhor porque a gente acaba esclarecendo, porque senão vai ficar muito confuso falar de outros assuntos no mesmo vídeo, né? Então esse vídeo é para quem está pensando aí em pegar o empréstimo e simplesmente pedir demissão para achar que está se dando bem. Não é bem assim, não é mesmo. A empresa, aliás, a instituição bancária, o banco, ainda mais se for um banco pequeno, gente, que você conseguir, uma financeira como a Facta, ela vai entrar com ação de penhora, vai entrar com ação de pedido de bloqueio das suas contas, né? E vai obrigar você a pagar. Além disso, você ainda vai ter que pagar os honorários dos advogados. Você vai ter sérios problemas. Então, não faça isso se você vier a pensar, né, nessa possibilidade, ou tá vendo aí as pessoas publicando nas redes sociais, inclusive na rede vizinha lá das dancinhas, o povo falando que vai pedir demissão depois de contratar o empréstimo. Cuidado, porque você pode ter sim sérios problemas. A gente vai continuar falando, quero comentários, quem já conseguiu, quem ainda não conseguiu, quem está na esperança do dia 25, faltam exatamente 10 dias, hoje é 15 de abril de 2025, e que nossa semana, nossos próximos dias continuem sendo abençoados. Você já é inscrito do canal? Ó, que beleza! Não é inscrito? Se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Não esqueça que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Amém. Até a próxima, gente. Canal do Lu, só Fala, vem. meu povo. Tchau, tchau. Canal do Lu, mais um vídeo interessante aqui para você. Mas antes, vou pedir para você se inscrever, deixar seu like e, se possível, compartilhar o vídeo. Hoje eu tô vindo, gente, para falar sobre o empréstimo sem garantia da Caixa, que é um empréstimo pessoal, é o CDC automático Caixa. Então tem trabalhador que tá aí esperando o novo consignado privado para fazer um crédito, porque precisa montar um negócio, porque precisa fazer várias coisas, né? E aí eu queria mostrar para vocês a taxa de juros desse, só para vocês terem como exemplo do empréstimo pessoal da Caixa. Por exemplo, você consegue pegar até 30 mil. E aí vamos ver quanto está a taxa de juros hoje pela Caixa Econômica Federal e fazer algumas simulações aqui em relação a parcelas. Você precisa ter a seguinte coisa: você escolhe a data de pagamento, eu coloquei 28 de cada mês, e o valor, eu estou colocando aqui o valor máximo de 30 mil reais, certo? Então, ó, 30 mil reais, se o trabalhador pegar 30 mil reais para pagar em uma única vez, ele vai pagar 33.803 reais. Sabe quanto é a taxa de juros, gente? A taxa de juros 6,60. Então eu vou fazer em até o máximo, para que vocês tenham uma ideia de valores. Então, por exemplo, em 12 parcelas. Em 12 parcelas, o trabalhador pagaria 12 parcelas. Trabalhador não, cliente no geral, né, gente? Todo mundo é trabalhador, na verdade. 12 parcelas de R$ 3.969,43, certo? Se ele pagar em 24 vezes, olha só, ele pagaria 24 vezes de R$ 2.729,91. E aí, vamos para 36. Em 36 vezes, o cliente, trabalhador cliente, pagaria 36 vezes de 2.000. Desculpa, gente, eu não falei o valor total em 24 vezes. Em 24 vezes, perdão, ele pagaria 24 vezes de R$ 2.729,91, um total de R$ 65.517,84. Gente, de 30 mil reais
pagaria R$ 35.517,84 a mais se pagar em 24 vezes com a taxa de 6,60 ao mês. Certo, gente? E aí, olha aqui, gente. O outro é em 36 vezes. Vamos ver em 36 vezes. Certo? Em 36 vezes, o trabalhador cliente pagaria uma parcela de R$ 2.384, certo? E 15 centavos com a taxa de juros de 6,60, um total de R$ 85.829 com 40 centavos. E, vamos lá, em 48 vezes, o trabalhador cliente pagaria 48 parcelas de R$ 2.251, pagando total de R$ 108.081,60, com a taxa de juros de 6,60. 6,60 tá a taxa de juros hoje do crédito pessoal da Caixa Econômica Federal, que é o CDC automático. Gente, 6,6. E tem gente falando, aí, gente, esse é o consignado. Não, esse aqui é o crédito pessoal da Caixa Econômica Federal, certo? Crédito pessoal, que é o CDC automático. Inclusive, meu amigo, minha amiga, meu trabalhador, quem tiver feito esse CDC automático da Caixa, vai poder pegar o empréstimo com outro banco ou com a própria Caixa, quitar esse aqui com a taxa menor que vai ser descontado no seu salário. Então você vai ter a oportunidade de pegar um empréstimo mais barato para quitar esse com a taxa muito maior. E além disso, quando você quita o empréstimo, você tem aí a quebra de juros, tá, gente? Juros, juros e multa e mora. Então vai quebrar todos os encargos, juros e encargos. Então tudo que foi cobrado pelo prazo que você fez, ele vai ser quebrado e você vai pagar menos, tá? Então tem muita gente achando ruim, falando, mas eu vou pegar meu empréstimo para pagar a dívida. Gente, mas espera aí. Se a gente tem dívida, qual é o ideal? Não é pagar? Eu tô super contente, de verdade. Se eu puder pegar esse empréstimo para quitar dívida, as minhas dívidas, eu vou super agradecer, de verdade, gente. Então, agora eu quero fazer uma outra simulação. Agora sim, o consignado da Caixa para salário. Eu vou fazer aqui, que é o consignado da Caixa. Demora um pouquinho, gente, então tenham paciência aí. Então, é o CDC salário, que é descontado no salário, que é o consignado. Então, só dando um exemplo de data, vou colocar os mesmos... Vou colocar, gente, os mesmos 30 mil, tá? Lembrando que na Caixa depende muito do seu salário, tá? Da parcela máxima. Mas digamos que eu tenha o valor máximo. Olha aqui, eu não tenho como é descontado no meu salário, não tem como descontar 30 mil numa só vez, certo? Então vamos colocar, tá? Por exemplo, em 12 vezes de 3 mil, não, porque meu salário não é isso. Então vou colocar na parcela máxima, tá, gente? Que é 72 vezes. Então, pela Caixa, o consignado privado pode ser pago em até 72 vezes. Então, gente, em 72 vezes deu R$ 922 de parcela. Então, eu tenho que ganhar pelo menos, para ser 35% do meu salário líquido, eu tenho que receber pelo menos 4.500, R$ 4.000, eu acho. Ou um pouco menos, tá? Então, deu... Olha só, gente, o empréstimo, o crédito pessoal da Caixa, não. O consignado da Caixa, com a taxa de juros ao mês de 2,39. 2,39, tá aqui, ó. A taxa de juros ao mês. Deixa eu apagar para mostrar para vocês.
Aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, vai ficar escuro, mas acho que dá pra vocês verem. 2,39, ó, ao mês. Tá vendo aí, gente, ó? Então, com a taxa de juros de 2,39 ao mês, 72 vezes de R$ 924, certo? Ó. Então, R$ 924 deu um valor de R$ 66,445, certo? Agora, eu vou sair daqui, eu vou colocar o valor que o Meu Tudo tá ofertando. E aí eu vou comparar com a Meu Tudo. Depois eu vou lá no site da Meu Tudo fazer a simulação, só para que vocês tenham uma ideia, tá? Então fiquem comigo até o final. Fiquem comigo até o final. Fiquem comigo, pelo amor de Deus. E aqui, gente, bora lá. Os 18 mil que a Meu Tudo tá ofertando. 18 mil, né, gente, que a Meu Tudo tá ofertando. Bora lá. Vamos colocar em 24 vezes a Meu Tudo. Vamos fazer igual a Meu Tudo, em 24 vezes. Ó, em 24 vezes, gente, com a taxa máxima. Então, 24 vezes de R$ 1.033. Não, eu não consigo porque eu ganho menos. Então, por exemplo, eu ganho 1.800. Então, a parcela não pode passar de R$ 600. Então, vamos fazer em mais vezes, certo? Vamos fazer em... Vamos ver aqui quando dá. Ó, gente, ó. Pra mim, dá em 62 parcelas. Então, ó, olha a diferença, gente, mesmo assim. Em 62 parcelas de R$ 583, eu vou pagar um total de R$ 36.203,04. Com a taxa de R$ 2,39, eu vou pagar o dobro do que eu peguei. 18 mil, vou pagar 36 mil. Então, vocês entenderam, gente? E quanto maior o prazo, maior é o valor que se paga no final. Mas é essa taxa de juros, gente. Então, eu vou mostrar agora para vocês na Meu Tudo. Eles não falam o valor, né, gente? Não, eles só falam, eles não fazem uma simulação. Esquece, gente. No Meu Tudo, por exemplo, eles não fazem. Eles falam que você pode pegar até 18 mil, mas não falam quanto vai ser a parcela e quanto será a taxa de juros cobrada. Já no Banco Neon, já é diferente. No Banco Neon, eles estão oferecendo 20 mil, apareceu para mim 20 mil, com uma parcela de 500 e pouco, não lembro agora, gente, é tanta informação, mas era uma parcela de 594, eu acho que eu mostrei para vocês, com o total, eu ia pagar no total 29 mil a mais, tá, gente, de juros. Aqui, ó, eu ia pagar 84 parcelas, 20 mil, eu ia pagar 84 parcelas, gente. E aí eu lembro que eu falei para vocês que a taxa de juros era 2,63. No final, com os juros, ficou 29 mil a mais. Então, o que eu quero falar para vocês? A diferença aí do consignado privado, novo que vai sair, e do empréstimo sem a garantia. Então, quando o empréstimo não tem garantia, a taxa de juros geralmente é bem alta. Quando o empréstimo tem essa garantia que vai ser descontado no salário e outras situações, então a taxa de juros pode ser bem menor. E vai ser, né? Então é isso, gente. Inclusive a oportunidade do trabalhador que tem outras dívidas mais altas de trocar pelo consignado. Tem gente que está achando que não vale a pena. Eu digo para você que vai valer a pena porque eu não vou me endividar, né, gente? Não vou ficar endividado. Então, aproveita aí, você pensa bem no que vai fazer, você tem essa escolha. Detalhe, para fazer pela Caixa tem que ser cliente Caixa, conta poupança ou conta corrente. Se você tem que estar pré-aprovado esses valores ou atualizar os dados enviando para o WhatsApp da sua agência, se você não tiver
habilitado, ele vai te enviar lá, mandar. Você vai ser transferido para falar com o seu gerente caixa através do WhatsApp. E aí você vai poder pagar, aliás, você vai poder enviar os seus documentos, comprovante de renda, os 3 últimos extratos, o olerite, tudo que você tiver de renda e renda complementar, comprovante de endereço, CPF e RG e CPF. E aí é feita a análise pré-aprovando o seu valor limite de quanto você pode pegar. Depois de 2 dias, eu acho, sai a resposta. Ok, gente? Às vezes sai até na hora a resposta, porque já está pré-aprovado, só falta aprovar o seu limite. É isso, gente. A gente tem muito assunto para falar. Não esqueça de se inscrever, de deixar seu like, de participar, de comentar. O canal do Lu é feito para você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Fala, Até a próxima, meu povo, gente. canal Tchau. do Povo Brasileiro, eu sou o Luciano Rodrigues. Mais um vídeo interessante aqui para você, mas antes, vou pedir para você se inscrever, deixar seu like e, se possível, compartilhar o vídeo. Que bom ter você aqui. Daqui a pouco a comunidade está crescendo cada vez mais e eu só tenho a agradecer. Então a galera do Vem com Lu tá chegando aqui no canal do Povo Brasileiro. Gente, Caixa tem, empréstimo Caixa tem, dívida do empréstimo Caixa tem. Bom, vocês sabem que a Caixa, através do presidente Pedro Guimarães, em 2021, lançou a modalidade do empréstimo Caixa tem, né? Então era até R$ 1.000 e era isso e aquilo. Vocês lembram? Aí, em ano eleitoral, em 2022, o mesmo presidente da Caixa, num evento em janeiro, junto com o Paulo Guedes e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, lançaram o Sim Digital. Qual era a ideia do Sim Digital? Facilitar o empréstimo para baixa renda através do aplicativo Caixa Tem. E mesmo quem tivesse restrições no nome, ou seja, devedores, também poderiam adquirir esse empréstimo. Mas o valor não poderia passar da dívida que a pessoa tinha. Dando como exemplo, se você devia R$ 500, o empréstimo não poderia passar de R$ 500. Gente, acontece que foi muito criticado isso, por quê? Se a pessoa já está devendo, dificilmente ela vai se preocupar em pagar, porque ela já está com o CPF negativado. Então, uma negativação a mais ou a menos vai dar na mesma. Assim, alguns especialistas falaram. Para que vocês tenham uma ideia, eu vi uma reportagem, vou ver se eu acho e coloco aqui para vocês. 80 de cada 10 pessoas que tomaram o empréstimo no Caixa Tem, 8 não pagaram. De cada 10, 8 não pagaram. É um número muito alto de inadimplência. Então, muitas dessas pessoas que pegaram 500, 600, 800 estão em atraso. E a maioria deve mais da metade dos empréstimos. Mais da metade, mais de 60%. É um número muito alto. Mas e aí? Como é que funciona? Quem vai pagar esse empréstimo? Na verdade, gente, foi assim. Pelo que eu entendi, existe um fundo que vai cobrir esse empréstimo que vem do FGTS, que é cerca de 2 bilhões de reais. Então, esse fundo, né, lá na época, quando foi lançado, as informações que eu vi, tá, gente? Então, tem 3 bilhões, até 3 bilhões, esse fundo cobre da dívida do Caixa Tem, certo? Então, quem não pagou, esse fundo será coberto. Então, é dinheiro nosso, dinheiro público. Então, gente, infelizmente, quem fez o empréstimo e não pagou vai também ter o nome negativado. Acontece, gente, que é um valor muito baixo. Eu não tinha dívida na Caixa, eu consegui um empréstimo de R$ 300, mas eu fiz o empréstimo em 2022 apenas para testar,
para mostrar, para gravar vídeo para a galera do meu canal antigo Vem com o Lu. E aí eu mostrei como fazia as parcelas, o contrato, tudo isso, porque a minha ideia daqui no YouTube é vivenciar para poder passar, né, com a maior verdade possível. Então, quando eu vivencio, eu consigo ajudar vocês com os detalhes, com as informações, com tudo. Então eu fiz lá o empréstimo e fiz o pagamento antecipado. Eu paguei todas as 24 parcelas antecipadamente. E a Caixa nunca me liberou uma nova oportunidade de empréstimo. Não me aumentou o limite, simplesmente eu quitei e por aí e ali ficou. Perfeito. Muitos brasileiros, vamos dizer assim, não trabalham, todos em geral, muitos clientes que pegaram, claro, acabaram pagando, outros não pagaram por motivos simples, gente. Tem gente que simplesmente pegou o empréstimo, mas achou que iria chegar uma cobrança em casa, um boleto, todo mês, e ele iria pagar através do boleto, na lotérica, na Caixa, enfim, como um empréstimo comum. Mas não funciona assim. O empréstimo no Caixa funciona através de depósito. Exatamente. Então, a pessoa que contraiu o empréstimo, pelo menos um dia antes, deve fazer o depósito para que seja descontado o valor de forma automática, certo? Então, digamos que você tem 10 parcelas em atraso. Essas parcelas estão correndo juros. E aí, digamos que você está devendo R$ 800 já com os atrasos. Quando cair digamos, tem R$ 1.000 caiu lá na sua conta do Caixa automaticamente a Caixa Econômica fará o desconto das parcelas em atraso, certo? Então, se você precisa regularizar, quer limpar seu nome, ou você procura uma agência da Caixa Econômica Federal para regularizar a dívida, certo? Sem desconto, porque aí você não fica negativado na Caixa. Tem um porém também, né, gente? Olha, gente, pensem que no futuro você vai querer comprar o banco do Caixa Econômica Federal é o mais importante para os brasileiros. Por quê? É através dele que a gente compra, que a gente negocia o FIES, é através dele que a gente compra apartamento, casa, a gente faz financiamento, né, da casa própria, habitacional, com Minha Casa Minha Vida, é o banco público. Então, se você tiver algum débito ou ficar com o nome negativado, o nome restrito, com uma restrição interna, isso não vai te ajudar no futuro. Então, eu aconselho que você tente negociar e pagar a dívida com as devidas multas e juros, com os devidos juros e multas, infelizmente. Se não, se você pagar a dívida com desconto, aí você vai ficar com a restrição interna. Então é preciso pensar muito, tá? Procure uma agência da Caixa Econômica Federal para ver como é que está lá a sua dívida atualizada e faça a negociação da melhor forma possível, tá bom? Não esqueça, o canal do Povo Brasileiro está aqui para ajudar. Se você está entre esses devedores e quer regularizar, procure uma agência da Caixa. A outra possibilidade é o Caixa Você no Azul, que a Caixa dá até 90% de desconto. Mas aí entra naquilo que eu falei. Se você vai ter até 90% de desconto, né, juros, multa, tal, no valor, porém você vai ficar com restrição interna. Se você futuramente quiser algum crédito com a Caixa Econômica Federal, você vai ter que quitar o débito atualizado para depois voltar a ter crédito com a Caixa. Então não é isso, né, gente? Então, se você tiver a possibilidade de pagar, por favor, bora lá. Então, o empréstimo do Caixa o Sim Digital começou em 2022, milhões de brasileiros fizeram, milhões também não pagaram. Tá aí, mais um assunto aqui no canal. Você fez? Não conseguiu pagar? Explica aí o motivo porque você não conseguiu. Tem muitos motivos. Ou porque bloqueou, ou porque não sabe mexer, enfim, ou porque ficou doente, não importa, né? Conte comigo aqui com o assunto ou tire suas dúvidas deixando seu comentário. Até a próxima, gente! Canal do Povo Brasileiro, e lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém! Tchau! Fala, meu povo, canal do Lu
que é do povo brasileiro. Mais um vídeo interessante aqui para você. Mas antes, vou pedir para você se inscrever, deixar seu like, se possível, compartilhar. Bora falar da Caixa? Caixa. E antes de falar do vídeo da Caixa, vou falar que eu vou ter alguns conteúdos aqui direcionados para o trabalhador com o nome negativado, para quem tem nome negativado e está buscando empréstimo. Tem modalidade? A Caixa tem algum empréstimo de verdade para quem está negativado? O negativado é aquele que tem o nome sujo no SCPC ou no Serasa ou nos dois, além de protestos, enfim. Lu, meu nome está negativado, estou desesperado, mas eu vi em algum lugar que tem bancos que liberam crédito para negativado. Vi um vídeo em outro lugar que a Caixa libera crédito para negativado. É verdade? Até onde é verdade? Eu mesmo já havia respondido essa pergunta em 2023. Bora repetir em 2024. A Caixa, sim, tem algumas modalidades de crédito para negativado. Uma delas é aquele crédito de penhora. Como assim? Quando você dá um bem, né, e deixa com a Caixa e ela te empresta até 80% do valor, se não estou enganado. Pode ser joias, várias coisas que você pode apresentar lá. Geralmente são joias, relógios caros, tal. A pessoa vai lá, eles é avaliado, tá? Se não me engano, tem que apresentar nota fiscal, ou às vezes não. Assim, dependendo do valor, tem que apresentar a nota fiscal. E aí a Caixa libera até 80% como empréstimo. Se você não pagar, aí vai ser leiloado. Mas enfim, essa linha pode ser mesmo para quem tem o nome sujo. Uma outra linha de crédito, gente, que eu já falei aqui e que sim funciona para quem tem o nome sujo, é o empréstimo consignado salário. Exatamente, o trabalhador cuja empresa paga pela Caixa Econômica Federal, pode ser conta poupança ou conta corrente, a empresa ela tem um convênio com a Caixa. E aí o que a Caixa faz? Você já tem uma conta poupança, a Caixa abre uma conta salário, vincula a sua conta poupança, e aí o valor cai na conta salário e a Caixa transfere para a conta poupança todos os meses. E aí, esse trabalhador tem direito a um empréstimo consignado, que é o CDC salário, pela Caixa Econômica Federal. Mesmo que o trabalhador tenha restrição no nome, basta que não seja dívida com a Caixa Econômica Federal. Então, desde que o trabalhador não tenha o nome sujo com a própria Caixa Econômica Federal, que é a chamada dívida restrição interna, né, ou aquele trabalhador que já deveu para a Caixa e pagou com desconto, então a Caixa libera sim o consignado, mas tem que seguir alguns requisitos. Por exemplo, depender da empresa pelo menos 6 meses, de 6 a 12 meses de registro em carteira. Vai depender, gente, do que a empresa libera, certo? De 6 a 12 meses. O valor não pode ultrapassar 30% da sua renda mensal, né? Então, vou dar um exemplo. Se você ganha R$1.000, as parcelas não podem ultrapassar de R$300 por mês. Então, você vai poder fazer um empréstimo e pagar em até... Aí depende. A Caixa pode liberar em 24, 36 ou 48. Vai depender do que a empresa, da liberação do convênio. Quem determina é o RH. Então a empresa pode liberar lá, ó, o fulano pode pegar até 10 mil e pagar em até 48 vezes. Então a Caixa libera. Por quê? Porque o desconto vai ser direto no seu salário. Então você pega com a Caixa e a sua empresa paga para a Caixa. Então não vai ser descontado, não tem como não pagar, tá? E quando você é demitido sem justa causa, também a Caixa recebe 30% do que das verbas rescisórias, tá? Para pagar parte do que você deve. Então é bem bacana esse empréstimo. As outras instituições também têm, mas eu estou falando aqui da Caixa Econômica Federal, do crédito para negativada. Então esse crédito para negativada existe com a Caixa. O outro crédito que realmente, mesmo que você tenha dívida, que desde que não seja com a Caixa novamente, é a antecipação do saque aniversário, tá? Mas tem que ter aí pelo menos R$1.500 de saldo, mas a taxa de juros na Caixa é boa
né? Você pode você pode ter uma quantidade de antecipação, né? A taxa de juros é super atrativa. Você precisa ter conta na Caixa. E que mais? Mesmo que você tenha restrição no nome, você consegue, desde que não seja com a Caixa Econômica Federal, desde que você não tenha uma restrição interna, certo? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que prefere fazer com a Caixa, porque se sente mais seguro, certo? Se não quiser fazer com a Caixa, tem indicação aqui embaixo. Gente, tem indicação minha aqui nos comentários. Vê o comentário principal. Então, seguro, assim, eu tô dizendo os empréstimos que realmente você consegue com nome sujo na Caixa Econômica Federal. E aí tem outra linha, mas é para quem é BPC Loas, para quem recebe BPC Loas, ou para quem é aposentado e pensionista do INSS ou servidor público. A Caixa também libera crédito para esse tipo de público, mesmo com restrição. Mesmo que você esteja com o nome negativado, a Caixa libera sim um crédito para você, tá? Mesmo que diz lá, crédito sujeito a análise e aprovação de crédito. Sujeito a análise e aprovação de crédito. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai contratar, só que ela já teve dívida com a Caixa. E aí então consta como uma restrição interna. Então essa restrição interna não libera. Por isso que tem que ter essa observação. Sujeito a análise e aprovação de crédito. Gostou do vídeo? É isso, gente. A gente vai falar muito mais sobre empréstimo, sobre crédito, né? Então, bora lá. A Caixa Econômica Federal é o banco de todos os brasileiros, vocês sabem. E é ela que cuida do FGTS, como é que fala, gente? É ela que cuida, né? Que é a responsável pelo FGTS, pela administração do FGTS. Então, a Caixa, por ser do governo, geralmente é a que tem taxas de juros mais atrativas, certo? Outras linhas de crédito na Caixa têm que ter o nome limpo, como CDC automático, como financiamento de veículos, como cartão de crédito, tudo isso tem que ter, não pode ter restrição no nome. Financiamento da casa própria. Mas essas outras linhas que eu falei são linhas de crédito com garantia. O FGTS é antecipação, penhora de bens, né? E também o crédito consignado CDC salário, que tem que ter um convênio, certo? E também o crédito consignado INSS e servidor público, tá? Então, quer saber mais? Acesse caixa.gov.br, vai lá em crédito e aí você vai ter muito mais informação sobre isso, ok? Não esqueça de se inscrever, de comentar, de perguntar, deixar sua dúvida. Pode meter o sarrafo, pode criticar também. Aqui o canal é de todos. Se você ainda não é inscrito, então vem. Lembre-se, agindo Deus, quem impedirá? Até a próxima, canal do Lu. Fala, meu povo, canal do Lu. Mais um vídeo interessante aqui para você. Mas antes, vou pedir para que você se inscreva, deixe seu like, se possível, compartilhe o vídeo. Hoje eu estou vindo, gente, para falar sobre Caixa, Banco do Brasil e outros bancos, sobre crédito, como obter crédito com a portabilidade salarial. Olha, gente, antes era assim. Você tinha o direito da abertura de uma conta salário. Já tem muitos anos que o trabalhador podia abrir uma conta salário, ou seja, uma conta apenas para receber o salário. Só que antes você ficava preso àquele banco. Então vamos lá. Eu abri uma conta salário pelo Bradesco, eu recebia pelo Bradesco, só que eu ficava lá. E aí, se eu tinha algum problema com o Bradesco, eu não podia mudar de banco. Só que aí, gente, com um tempo foi permitido a portabilidade de salário. Como é que funciona? Eu tenho uma conta salário no Bradesco, eu vou até a Caixa, por exemplo, e peço a portabilidade, ou seja, depois de 5, 10 dias que eu peço a portabilidade, o meu salário, a empresa, ela deposita na
na conta do Bradesco, só que é feita uma transferência automática para a conta da Caixa que eu pedi a portabilidade. Ah, eu tenho uma conta no Banco do Brasil e aí eu quero fazer a portabilidade para a Caixa Econômica Federal. É a mesma coisa. Ah, eu tenho uma conta no Banco do Brasil e eu quero pedir a portabilidade para o Nubank. Hoje, gente, está muito mais fácil. Por exemplo, se você tem uma conta no Banco do Brasil, onde você recebe seu salário, e você quer passar para o C6, lá tem uma aba que diz trazer salário. Você vai pôr o CNPJ, o banco de origem, os dados, e em até 10 dias você recebe a resposta. Ou pelo Itaú, portabilidade de salário. Você recebe pela Caixa, você acessa a plataforma, o aplicativo do Banco Itaú, e vai lá em trazer salário, e aí você coloca todas as informações do CNPJ e tal, o banco de origem, em até 10 dias você vai acompanhando, a portabilidade é concluída. Às vezes, o banco que você recebe, o banco de origem, ele entra em contato sabendo se foi para saber se você mesmo solicitou aquele pedido de portabilidade e tenta te oferecer algum benefício para que você continue a receber o seu salário por ele, por aquele banco. Isso é super normal. E acontece muito, o Itaú tem feito isso. O Itaú, quando você tenta sair dele, ele manda várias mensagens, ele te liga igual um louco, né? Agora vamos falar das vantagens. Tem alguma vantagem fazer a portabilidade? Tem. Existe realmente, é bom? Ó, eu vou dar exemplo meu 2023. Em 2023, eu recebia pelo Itaú. Como eu estava com o nome limpo e tal, eu pedi a portabilidade para o Mercado Pago. Gente, batata. Depois de 3 meses que eu estava no Mercado Pago, foi liberado para mim um cartão de crédito. Depois, liberaram um limite. E aí eles foram o Mercado Crédito. Então, foi liberando as coisas para mim, porque eu estava fidelizado, eu estava recebendo o meu salário por ele. Porém, fica atrelado a isso. Se eu cancelasse a portabilidade, eu podia perder o cartão de crédito e os benefícios. Ah, Lu, mas no Nubank é a mesma coisa. Se você pedir a portabilidade depois de um tempo, o seu limite aumenta, você pode ter crédito. O Inter, todos os bancos, gente, eles querem que você transfira o seu salário, porque aí é uma garantia a mais, certo? Agora falando de Caixa e Banco do Brasil. Esses bancos, gente, são bancos muito difíceis para dar crédito, certo? Mas se você tiver uma renda comprovada, eles facilitam, se você não tem nada, tem o nome limpo, tudo, mas nunca teve um relacionamento bom com o banco, se você transferir, por exemplo, para a Caixa Econômica Federal, vai facilitar para você no futuro para um financiamento imobiliário, vai facilitar para você para o cheque azul, para um cartão de crédito. Ótimo, é verdade. Se você transferir para o Banco do Brasil tem muitas linhas de crédito bacanas, CDC salário, CDC construção, tem várias linhas. E aí, quando você transfere e você concentrar os seus gastos naquele banco, quando você passa no débito, no crédito, quanto mais você usa, isso em todos os bancos, mas no Banco do Brasil, quanto mais você usa, mais vai aumentando o seu score com eles, e aí eles vão te dando melhores créditos, melhores limites. Mas em todos os casos, ou seja, em todas as situações de portabilidade, é preciso que você, trabalhador, tenha cautela, tenha paciência. Não peça hoje achando que daqui a um mês você já vai ter um crédito. Pode acontecer de demorar um pouco mais, tá? Pode acontecer. Então, o ideal é que você não tenha pressa, você faça com muita cautela, né? Que no melhor momento você vai ter o seu crédito. E detalhe, né? Geralmente não pode ter o nome restrito. Ou seja, você faz a portabilidade para um banco como Itaú, Santander, Bradesco, tal, mas você está com dívida no Bacen e tal, não vai conseguir um crédito. Não vai. Mesmo agora, o Mercado Pago, que antes liberava para quem era negativado, devido à alta demanda de inadimplência,
Mercado Pago, ó, já não libera tanto para quem é negativado. Tem banco que libera para negativado, só que depende muito do tipo de dívida, tá? De dívida. Porque teve gente que me falou: ah, Lu, eu consegui crédito com o Banco Itaú, meu nome estava sujo. Aí eu pedi para ver, a pessoa estava devendo por exemplo, um carnê, estava devendo boleto, uma coisa assim, sabe? Que não era bancário, vamos dizer assim. Um financiamento de sapato, essas coisas. Conta de água, de luz, né? Por isso. E aí a pessoa estava com o nome sujo, por conta de telefone, da fatura de telefone, essas coisas que são básicas. Então, o banco ele presta mais atenção quando você tem outras dívidas bancárias, outros empréstimos, cheque especial, em atraso, dívida mesmo. Isso é mais relevante para os bancos. Não estou falando que essas dívidas não são relevantes, mas eles dão mais relevância para dívidas bancárias, porque trata-se de uma instituição financeira. É isso. Mas e aí? Você sabia da portabilidade? Você já fez a portabilidade? Portabilidade salarial. Alguém aqui do canal já fez a portabilidade de um banco para o outro e conseguiu o limite? Aproveita esse vídeo e comenta aqui, porque, como eu falei em outros vídeos, quando você comenta, pode ajudar mais gente. A dúvida de um pode ser a de muita gente, tá? Então não esqueça de se inscrever, de deixar seu like, de participar, de comentar. E lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Até a próxima, gente. Canal do Lu. Fala, meu povo, canal do Lu. Mais um vídeo interessante aqui para você. Mas antes, vou pedir para você se inscrever, deixar seu like e, se possível, compartilhar o vídeo. Olha só, gente, eu já quero mostrar aqui para vocês isso aqui, ó. Caixa Econômica Federal voltou com a funcionalidade que havia há muito tempo atrás, que é a abertura de conta direto pelo celular. É isso mesmo, gente. Isso aqui já era para ter desde a pandemia, mas infelizmente a Caixa Econômica Federal, ao invés, na época lá, de liberar essa função, não, a Caixa tinha terminado com a função de abertura de conta. Aqui, deixa eu falar no microfone, né? Vamos lá, gente, ó. Para você que mora muito longe e não sabe, não quero ir na Caixa Econômica Federal, mas eu preciso ter uma conta. E eu vou explicar por que é bom ter uma conta na Caixa, certo? Então vocês vão me dar razão, mas espera aí. Ó, então, é simples. Você coloca o seu CEP, você vai aqui no, ó, peraí, gente. Ó, tá vendo? Você baixa o aplicativo Caixa no Play Store do seu celular, certo? Aí tem aqui, entrar, abrir conta. Você vai em entrar ou abrir conta. Aí você vai em abrir conta. Aí aqui pede o seu CPF. E aí você vai ler. Ao continuar, você aceita termos e condições da abertura de conta e termos de uso do canal. Então, o que acontece? Aí aqui eu já tenho, mas eu só vou colocar meu CPF aqui para ver se vai continuar ou vai dizer que eu já tenho uma conta. Vamos lá ver. Vamos lá. Ó. Aqui, ó. Algo saiu como esperado. Algo não saiu esperado. Ó, você já tem uma conta na Caixa. Encontramos uma conta corrente Caixa com seu CPF. Se quiser acessá-la, é só fazer o login na tela inicial do app. Se não lembra mais a senha dos dados, conta, procure uma agência com o código 001. Entendi. Então, gente, ai, pelo amor de Deus, era tanta gente esperando por isso, né? Muita gente esperou por esse momento que a Caixa Econômica... Deixa eu guardar aqui a iluminação, gente, senão vai cair tudo. Muita gente esperou, gente, a abertura da conta voltar a ser de forma digital, né? Aí como é que funciona? Vai pedir comprovante, o seu CPF, o seu RG. Você vai ter que tirar foto do seu RG, tirar selfie, comprovante de endereço, comprovante de renda. Se você declarar sem renda, por quê? Mas por que pedem isso? Se você tiver um comprovante de renda, vai pedir o Lerite.
Para quê? Para ele analisar e te possibilitar um crédito, certo? Lu, mas que é bom ter um... Por que seria bom eu ter uma conta na Caixa? A Caixa Econômica, para quem é funcionário privado, é quem paga o PIS, o abono salarial. Então, se você tem conta na Caixa, cai de forma automática, certo? Se você futuramente pensa em financiar um imóvel, é bom você ter um relacionamento com a Caixa Econômica Federal. Isso pode ajudar e muito na hora da aprovação do crédito. Então, ter uma conta na Caixa vale muito a pena, certo? Além de tudo isso, a Caixa Econômica Federal é um banco público, é o banco de todos os brasileiros. Então, vale a pena ter uma conta na Caixa. A taxa de juros, geralmente pela Caixa, sempre é mais baixo que em outros bancos. Por exemplo, o empréstimo CDC, crédito CDC online, que é um empréstimo que você pode fazer direto pelo seu celular. Um empréstimo de até 30... Nossa, gente, peraí. Lu, você tá fazendo comercial para Caixa? Não, gente, o governo não tá me pagando para eu falar da Caixa. Eu apenas estou dando as dicas aqui, porque você é inscrito no meu canal e você merece o melhor conteúdo. Então, CDC online, CDC automático é um empréstimo que você pode pegar aí até 30 mil reais em até 48 vezes. A taxa de juros mais ou menos 4,5%, 4,5% ao mês. É uma das menores taxas em se tratar nessa linha de crédito. Se você for em outros bancos, a taxa de juros está na casa aí dos 8,5%, 9,5%. A Caixa realmente tem o menor juros do Brasil em termos de empréstimo. Além disso, você pode ter aí acesso a cartão de crédito. Você que é MEI, também é muito bom, porque você pode também aproveitar e ter uma conta MEI com linhas de crédito oferecidas pela Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa Econômica Federal agora facilita a vida. E você, trabalhador, que tem aí que abrir a conta na Caixa, quando você receber a demissão sem justa causa, o seu FGTS cai automaticamente nessa conta. Pera aí, gente. Arrumando a roupa. Cairá automaticamente nessa conta da Caixa Econômica Federal. Então, vale muito a pena. Vale de verdade ter uma conta na Caixa. Você sabia disso? Tá sabendo agora aqui no canal do Lu? Aqui, gente, é um canal onde eu trago informações para que você fique conhecendo. Tem gente, mas essa informação eu já sabia. O que às vezes você sabe, o seu amigo aqui, o outro inscrito, talvez não sabia. E aí ficou sabendo aqui através do canal do Lu. Então, é essa a minha intenção quando eu venho aqui para a internet, quando eu venho aqui para o YouTube, é trazer um conteúdo, né, meu e que talvez outros nem estão pensando em falar e eu estou aqui falando. Mas a gente tem muita coisa para falar mesmo, tá? Gostou aí então da novidade da Caixa? A Caixa tá no ano de 2023 e 2024 mudou muita coisa porque mudou a gestão. Antes a Caixa era presidida aí pelo responsável indicado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi aí até dezembro de 2022. Em 2023, a partir de janeiro, teve um novo presidente, uma presidenta, depois foi alterada, agora é um presidente, que eu nem sei o nome, mas a Caixa continua sendo de todos os brasileiros. A gente vai falar, tem o PIS, tem o FGTS, seguro-desemprego, tudo isso é pago aí pela Caixa, gente, então vale a pena sim ter uma conta. Então, vem pra Caixa, você também. Cara, a Caixa precisa me contratar, né? Depois dessa, a Caixa precisa me contratar, gente. Então vai lá, marca Caixa Econômica Federal para o seu garoto propaganda, né? Quem sabe? Tudo pode acontecer, né? Bom, gente, não esqueça de deixar seu like, de participar, de comentar. E lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Até a próxima. Tchau!